Fala pessoal, estamos ao vivo aqui junto com vocês aqui no nosso Domingão com Ação, começando aqui junto com vocês para a gente trazer aí as principais ações em destaque dentro do nosso mercado aqui brasileiro. Vou trazer também ações aí de destaque do mercado americano junto com vocês que aqui estão nos acompanhando nesse Domingão com Ação. Esse é o nosso segundo programa aqui no canal, começamos na semana passada. A repercussão aí foi bem interessante e o pessoal gostou bastante, então vamos dar aí andamento a esse novo projeto de estar trazendo para vocês aos domingos, né, as principais ações e também o que a gente está vendo dentro dos mercados e como que a gente pode pegar os mercados aí e aproveitar as oportunidades que ele pode deixar durante a semana, tá? Para quem está acompanhando a gente aqui, não esqueça de deixar o like, super importante esse like para nós. E também passar aí alguns avisos para vocês. Na semana que vem, no dia 7 do 7, dia 7 de julho, o Projetos 10% vai estar abrindo vagas para a entrada no projeto de um ano, junto com todo o conteúdo que nós temos disponível em nosso site ali dos cursos. Então você vai ter o acompanhamento de sala ao vivo, são mais de 20 cursos, 500 horas de aulas ali para vocês, que vai desde o básico até o avançado, desde a renda variável até a renda fixa. Então, tudo ali disponível para vocês a partir do dia 7 de julho. Então, fiquem ligados aqui no canal que a gente vai passar as maiores informações sobre isso. E agora, então, vamos entrar aqui no mercado de ações para a gente dar uma olhada nesse domingão com ação e também vou estar comentando aí algumas notícias e o que a gente pode esperar para ao longo dessa semana. Uma semana que vai ter feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, na sexta-feira. Então é uma semana reduzida para o mercado americano, porém, tá? A gente tem bastante notícia. Essa é conhecida como a semana do emprego, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já vai começar na segunda-feira com os números do CAGED e depois a gente tem lá nos Estados Unidos os números da ADP, os JOLTS e também o payroll, que vai ser na quinta-feira nessa semana. Então é uma semana extremamente importante, principalmente para a validação se o Banco Central americano vai ou não cortar as taxas de juros agora em julho, tá? Dia 30 de julho, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda, vai ser a decisão, dia 30 de julho teremos decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos e algumas apostas aí é que já tem dois dirigentes do Fed apoiando um possível corte de taxa de juros por lá. Então, vai depender muito desses números aí que nós teremos ao longo dessa semana do desemprego e também, tá, ao longo aí do mês de julho, os números da inflação nos Estados Unidos. Então, vamos aqui apresentar a tela para vocês. Eu vou entrar e passar os gráficos para a gente ir mapeando. E eu já tenho tudo prontinho, até para não ficar um vídeo longo, tá, pessoal? Porque vídeo longo ninguém merece, né? Ficar muito tempo dentro de um vídeo. Então, a ideia do Domingão com Ação é já trazer tudo mastigado aí para vocês acompanharem ao longo dessa semana. Vamos começar pelo nosso mercado aqui brasileiro, depois a gente pula aí para o mercado americano. Bom, vamos lá. Então, pessoal, índice Bovespa, tá? Ao longo desses últimos dias, a gente vem encontrando bastante dificuldade de pegar uma tendência no Ibov. Como vocês podem ver aqui, ele se encontra numa lateralização, né? Naquilo que a gente chama de caixote. E a gente tem pontos importantes de suporte aqui dentro, suporte de alta demanda dentro do índice Bovespa, que são esses suportes aqui dessa região. Desde que ele deixou ali na faixa dos seus 136 mil pontos, a gente teve a primeira batida como resistência, segunda batida agora aqui acabou sendo rompida, virou um suporte, e aí ele veio por uma vez testando esse suporte, uma segunda vez testando suporte e uma terceira vez testando essa região de suporte. Então, toda essa indicação dessa região dos seus 136 mil pontos aqui no índice parece ser um ponto de suporte mais forte. O mais interessante é que quando a gente traça aqui a linha de tendência dentro do mercado, a gente consegue ver um canal de alta. E esse canal de alta ele já vem desde o início de 2025. Então, lá desde janeiro, que o mercado ele se encontra numa tendência, né, secundária positiva, a gente consegue ver essa tendência através da média móvel de 50 períodos, que é essa média que está aqui. Tá? Só lembrando, né, análise técnica clássica.
como que eu posso utilizar das médias para trazer uma tendência para nós dentro do mercado? Média móvel de 200 períodos, tendência primária, que é essa média que está em rosa. Média móvel aqui que está em verde, é a média móvel de 50 períodos. Média móvel de 50 períodos é a tendência secundária. Média móvel de 20 seria a tendência terciária, né? Segundo a teoria aí de Dow dentro dos mercados, que a teoria de Dow é o que rege, né? Toda análise técnica, tá? E a gente tem aquela situação de topos mais altos que os anteriores, além dos fundos também serem mais altos do que os anteriores, né? O que mostra que a gente está numa tendência de alta dentro do índice Bovespa nesse ano aqui de 2025, por incrível que pareça, né? Então, é um debate bem interessante. A tendência é de alta, tendência primária de alta, tendência secundária de alta, tendência terciária lateral aqui, né, se desenvolve naquele movimento em linha. Então, essa região aqui é uma região de alta demanda sobre o índice Bovespa. O que significa uma região de alta demanda? Onde compradores dentro do mercado, eles não têm medo, né, de colocar suas posições em movimentos compradores dentro do índice por essa região. É uma região mais precificada. E por que isso acontece? Porque se a gente for olhar aqui para o movimento anterior, a gente vai ver que essa região próxima entre 135 e 136 mil pontos é a região do topo que foi deixado lá no ano passado e depois testado aqui por diversas vezes. Se a gente for olhar o gráfico semanal dentro do índice Bovespa, talvez essa situação fique um pouco mais clara, né? Então a gente teve o rompimento esse ano do topo histórico e agora testando aqui essa região, que seria uma região de topo anterior. Tá? Então, sempre que um topo é rompido dentro da análise técnica, uma resistência, ela vira suporte. E ela virou suporte. E aí, colocando esse canal aqui de alta, o gráfico semanal também mostra uma tendência positiva. Uma tendência da média móvel de 200 para cima, 50 e 20, ambas alinhadas, então uma tendência forte. E nessa região aqui de suporte, o mercado sentindo e segurando. Então, isso significa que se nós tivermos o rompimento da região de 140 mil pontos, provavelmente a gente vai ter uma nova saída numa situação de trade mais otimista dentro do mercado brasileiro. Tá? O gráfico diário corrobora com essa situação. Ao longo da semana passada, no Morning Call, a gente viu que o índice batendo na região de suporte, a gente estava esperando uma possível movimentação para cima. Por isso que eu projetei aqui esse movimento, né, indicando que o índice Bovespa teria condições de ir para o lado positivo. E, de fato, na quinta-feira ele foi, sexta-feira ficou mais congestionado, normal de sexta-feira, e agora vamos ver essa semana se o mercado consegue ingressar. Sobre os contextos, tá, e noticiário econômico, a gente tem condições do índice aí para cima, tá? Mercado americano, a gente está numa situação de topo histórico, então o S&P ele conseguiu romper a marca do seu topo histórico ali na região dos 6.150 pontos do futuro. Já estamos batendo, inclusive, terceiro alvo de FIBO, o próximo alvo 6.399. Todos esses alvos aqui do S&P eu projetei da movimentação da volta em V, né? Então, até agora, o mercado aí vai seguindo essa movimentação sem nenhum problema, mesmo aí com tudo que está acontecendo por lá nas questões de tarifas, e também a gente tem notícias importantes dos Estados Unidos que saiu ontem, que o Congresso lá dos Estados Unidos, mesmo em margem apertada, aprovou o plano de gastos ali do Donald Trump e também eles estão aprovando ali condições para diminuição de impostos, tá? O que poderia ocasionar lá na frente um pouco mais de inflação nos Estados Unidos, mas isso acabou passando numa margem apertada e foi aprovado. S&P, então a gente tem situação de continuação de topo histórico, alvo 6.399, Nasdaq, situação também semelhante, tá? Ele rompeu também topo histórico, a gente está projetando o alvo aqui do Nasdaq Futuro para 23 mil pontos. No à vista, né, esse alvo do Nasdaq ele vai estar dando aproximadamente uns 20 mil pontos, tá? Então ele é um pouquinho menor quando a gente pega ali o mercado do à vista. E o Dow Jones, a gente também tem uma situação aí de corrida para uma situação de topo histórico, tá? Eu também projetei a volta em V. Desde então ele veio ameaçando aqui perder essa movimentação, mas a gente continuou com a projeção dele 44.270 pontos, né? Então, pô, eu sou da época que o Dow Jones era cotado ali a 18 mil pontos aproximadamente, né? Hoje vem o Dow Jones ali a 44 mil pontos,
é um ganho assim surpreendente dentro do mercado americano, tá? Bom, então o mercado americano corrobora para a movimentação de alta, né? A gente tem o Intermarket Analysis de correlações dentro das bolsas. Por lá, a situação segue forte. Aqui no Brasil, a gente pode ter uma tentativa também de seguir forte. É interessante notar que a gente tem uma certa defasagem, né, com relação ao mercado americano. Então, se o mercado americano já está rompendo o topo histórico, pode ser que daqui a uns dias a gente também faça esse rompimento. Vai depender das questões aqui do Brasil. Aqui no Brasil, sobre a questão do noticiário, a gente teve o Congresso, né, derrubando ali o aumento do IOF. Tá? Então, essa derrubada do aumento do IOF gerou um pouco de conflito entre o governo e o Congresso. Né? E esse conflito entre o governo e o Congresso não é algo muito positivo para a nossa economia, porque um depende do outro ali para avançar nos projetos. Só que, de certa forma, o que o Congresso está pedindo é que tenha aí, pelo menos, uma mudança estrutural nos gastos brasileiros. Se essas mudanças estruturais acontecerem ao longo do final desse ano, a gente pode sim trilhar uma movimentação forte de alta dentro do índice. Vai depender muito agora do governo, né? Querer ou não avançar nisso, ou o governo forçar a situação de apenas aumentar os impostos. Então, índice Bovespa tem uma possível tendência de continuação de alta. Se nós pegarmos aqui, tá, pessoal, o índice do setor financeiro no Brasil, ele também está querendo mostrar aqui um possível pivô positivo, né? Então, o índice do setor financeiro ele tem o maior peso dentro do índice Bovespa. Então, a gente também tem essa tendência de alta aqui dentro, ó. Dá para até traçar esse movimento. Vamos traçar ele aqui para cima, só para a gente poder enxergar muito bem essa situação, tá? Eu vou traçar esse canal aqui, ó, tá? Então a gente liga, né, os fundos e depois a gente vem e liga os topos, né? Então ele teve um avanço um pouco mais forte, mas está querendo aí voltar para cima. E aí o mais interessante é que se a gente for avaliar, nós estamos em zonas de suporte do setor financeiro nessa linha de tendência. Ele não chegou a nenhum momento a romper ela e está querendo fazer aqui ó, um pivô de alta. Então, esse pivô de alta seria o contexto para uma continuação positiva do setor e isso puxa o índice Bovespa. Tá? Essa movimentação aqui é uma bandeira, né? Como a gente está vendo. Bandeira é padrão de continuação, tá? Então, se você tem um impulso, a bandeira dentro do mercado sendo rompida por um movimento de pivô. Dentro desse movimento de pivô, é interessante notar que o pullback dele, tá? Ele está sendo construído bem nessa zona aqui, ó, tá? Que é a zona aqui, ó, entre, né, a resistência que tinha sido deixada, que virou uma situação de suporte, agora a resistência de novo, aquela região de demanda dentro do mercado que pode estar sendo rompida e continuada para o lado positivo. Então a gente tem tudo aí para uma possível continuação. E aí, agora, nesse domingão, né? E agora, o arquivo confidencial, né? Então, vamos pegar as principais ações aqui. Ô, louco, bicho, as principais ações do arquivo confidencial. Itaú, vamos ver como é que está a situação do Itaú. Olha só, Itaú, ele tem grande peso do setor financeiro. Só que, infelizmente, o Itaú, depois de toda a movimentação positiva, a gente se encontra num contexto que a gente chama de breakout, tá? Então, o breakout aqui, ó, regiões de máxima, mínima, alternadas pela média, né? Nas regiões de suporte, a gente não vê o mercado conseguindo aí romper essas regiões. Então, o mercado segue numa situação um pouco mais travada dentro do Itaú. Bradesco, situação já é totalmente diferente do Itaú. Bradesco, nesse momento, está continuando a tendência de alta. Né? O Bradesco foi uma ação que durante muito tempo ficou bem para trás no setor financeiro, bem para trás do Itaú, enfim, Banco do Brasil. O Bradesco está tentando aqui, ó, romper e continuar seu movimento de topo histórico. Ele fez o rompimento da máxima, fez o pullback pela média móvel de 20. Isso daqui é uma bandeirinha dentro do Bradesco, ó. Então a gente tem uma bandeirinha aqui dentro. Essa bandeirinha sendo rompida, a gente tem aí a continuação dessa movimentação aqui para o alvo de FIBO. O alvo está sendo projetado do fundo ao topo. Então, as notícias que podem ser positivas dentro do mercado vão contribuir para a situação do Bradesco aí continuar nessa movimentação de alta.
E lembrando que dia 1 aí de julho, né, a gente tem os dividendos ali do Bradesco no montante de 0,25 por ação, tá? E a gente está também chegando na temporada de earnings, na temporada de balanços. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí no mês de junho, julho, no mês de julho, né? Julho e começo de agosto, que as empresas vão estar reportando aí a situação de balanço. Então, o Bradesco positivo, tá? O Itaú, por mais que ele não esteja de um lado forte para cima, ele também não abriu nenhum pivô de baixo, enfim, ele não está mostrando uma tendência ainda negativa. Um pouquinho de alerta só do Itaú é a questão do OBV, né? O OBV ele perdeu aqui uma região de suporte e isso é uma indicação de distribuição dentro da análise técnica, né? Então, você está olhando para a análise técnica, acontece essa situação, você ficar ligado numa possível distribuição. Depois nós temos aqui no setor as ações da B3SA3. Essas ações da B3, ao longo da semana passada, ela fez um pivô de reversão, que seria conhecido como um padrão de volta em V. Então, esse padrão de reversão aqui da B3 tem alvo para o topo anterior, ali na faixa dos R$ 15. E veja que o OBV também rompeu o pivô na sexta-feira. Tá? Então, é um movimento que está combinado entre preço e volume. Né? Então, ambos indo na mesma direção, a gente tem ali a B3 com possibilidade mais forte para cima. Se a gente for olhar para o gráfico semanal da B3, a gente consegue ver também uma estrutura de canal positiva aqui dentro. Ó. Então, é só acompanhar fazendo a ligação aqui, né, entre os topos. Vamos só ajeitar aqui, ó, um pouco diferente, né, no caso aqui da B3, tá? Então ela tem uma situação de alta, então a gente está vendo aí a continuação do papel. O papel tem um peso significativo dentro do índice Bovespa. Outro papel também que chama atenção agora, por uma possibilidade bem positiva, são os papéis do Banco do Brasil. Banco do Brasil, desde que teve o balanço anterior, que o Banco do Brasil caiu forte, a gente tinha projetado essa região aqui dos 21,90 como uma região de suporte para ficar de olho numa compra de longo prazo, tá? Se a gente for olhar, até uma região que bate com o topo ali de 2023, depois serviu como uma região de resistência forte, e agora aqui os preços foram encontrar essa mesma região depois aí de 2 anos. Uma coisa que a gente já vê aqui dentro do Banco do Brasil é uma divergência, né? Então, ela deixou um fundo aqui, tentou ameaçar um fundo mais baixo, não fez esse fundo mais baixo, trazendo um movimento que se assemelha muito a um fundo duplo. Esse fundo duplo, se a gente for olhar nos padrões de divergência, então eu vou abrir aqui, ó, para a gente olhar como é que está padrões de divergência dentro do mercado. Então, vamos colocar aqui BBAS. Vocês vão ver que ela já tem uma divergência nos seus indicadores. E essas divergências são interessantes. Veja só, já temos uma divergência aqui, ó, no MACD. Tá? Então, no MACD a gente já tem a passagem, né, o cruzamento da linha de sinal. Ela ainda não está numa situação positiva. Tá? O indicador ele traria para você um contexto mais forte de compra se passasse para o eixo positivo, né? Ele está no eixo negativo, mas ele está em processo de recuperação. E nós temos também o IFR, que estava numa zona bem sobrevendida e ele rompeu e fez um pivô de alta. Então, tudo isso são indicações aqui que o Banco do Brasil pode estar trazendo uma situação de fundo. Tá? Então, a gente está vendo que esse movimento dele pode ter uma repercussão positiva ao longo dessa semana. E o gráfico semanal, ele conseguiu um fechamento interessante, porque fez aqui até quase que um martelo, né? Ele ficou com um pouco mais de corpo, esse candlestick, mas pelo fato de ter tido um fundo, então a gente tem a situação do fundo duplo, topo anterior, o rompimento é padrão aí de reversão dentro da análise técnica. Então, se tivermos uma reversão aqui dentro do Banco do Brasil, é algo também que vai impulsionar o setor financeiro dentro do nosso mercado. Tá? Então, o Banco do Brasil fica no radar de destaque. Nós temos também a BPAC dentro do nosso mercado, que também chamam aqui a nossa atenção nessa movimentação positiva. Nós tínhamos visto a quebra dessa resistência há um tempo atrás, tá? Então o topo estava aqui, ela quebrou essa resistência,
e tem um trailing stop que vai nessa região de pullback que fica ali na região do 40 com 73 aproximadamente. E o papel está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Não foi uma semana muito positiva, mas ela consegue ainda se equilibrar aí pelas suas médias. Então, é um papel aí que chama atenção de continuação dentro do nosso mercado. Apenas o Santander, que aí a situação é um pouco mais complicada. Santander já está um pouco mais parecido com as ações do Itaú, mas ainda não abriu aí nenhum pivô de baixa de ser algo preocupante, tá? Então ela ainda continua para uma tendência aí mais positiva. E um outro papel que eu separei aqui, que é BBSE3, e ela também está numa tendência de baixa, mas também já vem apresentando padrões de divergência a partir do momento que ela não está conseguindo romper esse fundo, né? Então o próprio OBV ele pode estar querendo começar um processo de acumulação dentro da ação da BBSE, e se a gente for observar aqui os indicadores, BBSE também ela vai apresentar aqui divergências. Então, ó, linha de sinal já MACD cruzando para cima, ainda não está em eixo positivo, mas já temos divergência, ó. Então, se a gente observar aqui esses fundos aqui, ó, já está mostrando um padrão de divergência enquanto o papel estava caindo, assim como o IFR, que também já está querendo mostrar uma movimentação para o lado positivo aqui dentro das ações da BBSE3. Então, isso pode estar sinalizando a recuperação do índice do setor financeiro dentro do nosso mercado. Então, marquem esse topo sendo rompido ao longo dessa semana vai trazer força, sim, para o índice Bovespa, tá certo? E agora, vamos entrar em outros papéis aqui dentro do nosso mercado. Ambev, ela chamou bastante a nossa atenção para o lado negativo. Desde que ela perdeu esse pivô, foi um afastamento superior. E a gente tinha feito essas projeções de alvo. Eu passei no domingão da semana passada. Ela foi ao longo dessa semana lá no seu terceiro alvo de FIBO, fechou sexta-feira deixando um martelo. Mas esse martelo ele não é tão significativo. A movimentação ainda assim continua por uma tendência mais de baixa, tá? A gente tem que avaliar o contexto geral, o desenho total dentro do gráfico pela Floresta, não candle a candle apenas. Depois nós temos as ações da Brave3, que chamam aqui a nossa atenção de baixa, tá? E esse papel ao longo dessa semana, ele fechou na terça-feira rompendo essa linha de tendência e ficou algo muito claro ali no gráfico semanal, né? O gráfico semanal, ele também estava mostrando essa linha e o fechamento foi bem impulsivo. Então eu fiz uma projeção desse topo com esse fundo anterior. A gente tem alvo ali para a região de 15,48 dentro da Brave 3. Tá? Você vê que na sexta-feira ela tinha deixado um gift com quinta e continua em baixa. Ou seja, esse movimento, infelizmente, ele representa força negativa para o papel. Nós temos também Braskem, numa tendência muito forte também negativa, Braskem, desde que ela perdeu o pivô, fez o pivô certinho, eu passei na semana passada, a gente está vendo uma região de alvo aqui na faixa dos seus 8,53. As ações da Semin também chamaram a atenção ao longo da semana passada. A gente colocou ela no radar, né? A perda aqui dessa região de suporte estava formando o que a gente chama de Power Breakout. E na quarta-feira ela rompeu esse Power Breakout. O mercado segurou, quinta e sexta, ainda não fez aqui, aí seria o trailing stop nessa região. Então o papel ativou um pivô de baixa, tem uma tendência de baixa agora instaurada dentro dela. Tá? Ela tem alvo ali para a região dos seus 4,60 aproximadamente na Semin. Nós temos também as ações da Cosan, que infelizmente agora está chamando a atenção mais forte de baixa. Ela tinha estopado uma reversão. Vou até apagar esse movimento. Veja que nessa estrutura técnica, provavelmente ela vai voltar nessa região de fundo dentro do gráfico. Tá? E essa região aí é uma região que encontrou bastante demanda compradora pelos investidores de longo prazo da Cosan. Só que agora a situação está um pouco diferente, tá? Ela foi muito mais agressiva. Então vamos deixar a projeção aqui, ó, desse topo com esse fundo para baixo, tá? E vamos ver aí se a região de R$ 6 vai ser um horizonte de novos preços, principalmente para quem está pensando em compras de longo prazo da Cosan. Mas eu digo o seguinte: não comprem com a faca caindo. Comprar Cosan agora é comprar com a faca caindo. Depois nós temos as ações da CSN, que chamam a nossa atenção de baixa, né? Então pode ver que CSN abriu um pivô
No caso da CSN, ela foi no terceiro alvo de FIBO, no quarto alvo de FIBO ali, né? Quarto, quinto alvo, na verdade, e ainda pode ter padrão de continuação, né? Então, para um padrão novo de continuação, vamos marcar essa região de fundo do papel. Se ela for perdida, a gente projeta um FIBO aqui, ó, pegando esse topo com o fundo anterior. Esse topo com o fundo anterior. Aí o alvo vai ficar na faixa de seus 6,63. As ações da Dexico, que eu comentei também na semana passada, papel rompeu abrindo um padrão comprador e na semana passada foi de novo ali testar essa região. Ela não chegou a perder uma região de suporte, que seria a região de um trailing stop, né? Uma região para um stop loss do papel. Enquanto o papel não tiver nenhum fechamento abaixo desses 5,40, é um papel que até poderia permanecer comprador dentro dele, porque ele tem sim uma estrutura de querer estar fazendo uma reversão, mas não está tão fácil assim de carregar esse papel, ele está com muita volatilidade. Outro papel também que se destacou na semana foram os papéis da Engie 3. Ela fez um baita de um pivô de alta na sexta-feira, um rompimento ao longo da semana aqui, ó, desse topo anterior. Então, esse pivô para cima, eu posso fazer uma micro projeção pegando esse fundo com o topo. A região de alvo seria aqui perto do terceiro alvo de Fibonacci, ali na faixa dos 48,21. E é claro que nessa condição o trailing stop teria que estar por baixo dessa região, tá, de preço. É um pivô bem bonito, tá? Então ele ficou bem bonito também no gráfico de 60 minutos. Eu tinha mostrado ali junto com o pessoal do Projeto 10%, né? Fez um power breakout, tá mostrando aí a continuação dentro da Engie 3, tá? O movimento aí ficou bem bacana mesmo, deve continuar esse papel. Os papéis da Embraer também chamam a nossa atenção, a gente tinha visto na semana passada. Ao longo dessa semana eu fui comentando com o pessoal para ir trazendo trailing stop, né, pela média móvel de 9 aqui da Embraer, já que desde quando ela acionou um padrão comprador, ela já está chegando no alvo de 76,31. A gente tem ainda mais condições para ela ir para cima, mas aproveitar esse micro movimento trazendo trailing stop. Qualquer coisa, o papel cai, você busca, né, um padrão novo para compra. A Apvida, que nós tínhamos comentado em baixa, ela avançou ao longo dessa semana para o segundo alvo de FIBO. A gente tem agora o terceiro alvo, ali na faixa dos 33,90. É um papel que vem respeitando bem aqui a média móvel de 9. Né? Então, enquanto ela estiver respeitando a média, vai levando para uma situação de baixa. Mesma situação dentro da Klabin. Na semana passada, alguns alunos perguntaram se dava para comprar Klabin. Mas Klabin está em tendência de baixa em preços. Ela perdeu um fundo anterior bem alinhado com a média, mesmo na situação de ter deixado aqui a falha no seu segundo alvo de FIBO, na sexta-feira, que ela estava forte, ela não conseguiu fechar lá no topo e fechou com um padrão estrela cadente. Isso significa que se o papel ao longo da semana perder esse suporte, ela provavelmente deve continuar essa baixa que eu já estava fazendo anteriormente. Não tem muito volume para o lado negativo, porque, infelizmente, esse é um papel de característica de longo prazo. Então, quando começa a cair, os investidores ficam de olho para buscar por compras dentro desse papel. Mas ainda não vejo padrão para comprar, né? E sim um padrão ainda que continuaria vendido. Eu só vejo uma situação compradora para ela se ela realmente cruzar a média móvel de 9 para cima. E ainda não tivemos esse cruzamento. Lojas Renner também chamou atenção ali para compra, a gente já estava de olho na semana passada. Então agora a gente está com um objetivo grande ali para a Renner na faixa de seus 23,11. Vamos ver se o papel tem força de continuação para essa região. Natura também chamou atenção na quinta-feira. Ela rompeu essa resistência na quinta. Sexta-feira deixou meio que um padrão de gift. A única coisa aqui que ficou um pouco fora é a questão do OBV. Né? O volume aqui dentro da Natura ele não é nada positivo, né? E nem está avançando para patamares positivos. Isso aqui é um pouco perigoso por se tratar de uma ação de alta volatilidade. Mas é um papel em alta volatilidade que está querendo voltar para o lado positivo. Esse é o mais interessante. A Raizen também chama a nossa atenção dentro do mercado, só que para baixo ela perdeu regiões de suporte, fez halt ao longo da semana e padrão de continuação. Tem alvo ali para a faixa do 1,55. Nós temos também os papéis da TIM,
chamando a atenção de alta dentro do mercado. Eu comentei junto com os alunos do projeto que aqui nesse momento seria o momento de trazer o trailing stop para esse fundo anterior, né, para ir carregando o papel, já que ela bateu agora o segundo alvo de FIBO. Tem o terceiro alvo ali na faixa de seus 22,75. Depois nós temos a Uzi Minas, né, uma ação que está sendo bem polêmica dentro do mercado. O pessoal estava querendo buscar por compra, mas infelizmente nós não vemos padrão para compra dentro da Uzi Minas, e sim para venda, né? Ou seja, Uzi Minas, infelizmente, ela está em baixa, né? Não dá para antecipar nenhum padrão comprador dentro desse papel. É continuar observando, ver aonde que talvez ela vai deixar o fundo, tá? Que ainda não tem uma característica de fundo clássico dentro da Uzi Minas. Os papéis da Vivo também chamam a nossa atenção, só que aí no caso uma atenção positiva. A gente tem alvo para 31,18 e depois alvo ali na região de 32,46. Os papéis da VEG ainda chamam a atenção de baixa, tá? Então na semana retrasada ela chegou a perder essa região de suporte. O trailing stop seria esse topo anterior. Ela não foi acionado um stop dentro do papel da VEG. Infelizmente, o OBV da VEG ainda continua para baixo. Ah, mas o papel teve força na quinta-feira. Teve força na quinta-feira, mas ela ainda continua numa característica mais negativa. E muita gente aí pode estar até vendido dentro da VEG. Né? Se for o caso, vendido dentro da VEG, o trailing stop tem que estar no topo aqui anterior. Tá? Os alvos estavam ali na faixa dos 39,42. E agora nós temos aí Petrobras, né, a ação mais esperada dentro do mercado brasileiro. Muita gente pensando na Petro, se compra ou não compra para o longo prazo. Eu não vejo compra de longo prazo aqui da Petrobras. Né? A Petrobras ela teve uma boa recuperação desde 2016 para cá, atingiu essa região dos seus R$ 36, e desde 2024 ali que o papel não sai muito dessa região de preço. Né? Então, paga bons dividendos, mas a gente está com dificuldade aí de ingressar uma tendência dentro da Petrobras. Infelizmente, a Petrobras está lateralizada. Ela só teve aquela alta mais forte ali por conta do petróleo, mas ela já voltou tudo, né? Então, ela deve ficar e permanecer nessa região entre 33 e 30 reais. A gente não vê uma saída de preço aí da Petrobras muito forte, a não ser que venha uma notícia aí satisfatória. E o mesmo vale para Vale, né? A Vale também, essa dificuldade da Vale, ela foi numa região importante de suporte aqui desde que ela fez o pivô de baixo, repicou, mas o problema da Vale aqui que eu vejo é que cada vez mais ela está ficando, né, numa tendência aqui mais estreita de baixa. Então, hoje em dia, se você compra a Vale na faixa de R$ 50, já está mais difícil ultrapassar a faixa dos 55 e cada vez vai ficando mais estreito. O que, por um outro lado, dentro da análise técnica é bom, porque quanto mais estreito aqui, vai criando o que a gente chama de momento, né? Então, o papel vai ficando mais estreito nessa movimentação, como ela está ficando aqui, ó, ela vai criando momento e aí, de repente, pode ser que ela, pum, né, faça aí seu movimento de ruptura para cima. O problema da Vale é que ela está muito ligada lá com o minério de ferro. E o minério de ferro, tá, pessoal, ele não está numa situação muito boa hoje em dia, né? O minério de ferro, muito pelo contrário, ele está testando o fundo, tem um padrão de bandeira, a gente fez uma projeção anterior para baixo e ela tem alvo ali a US$ 90 a tonelada. Então, isso acaba sendo um problema para a Vale, tá? Mesma coisa para o petróleo, né? O petróleo também, ele fez aquela puxada, já voltou para baixo e pode estar querendo abrir um pivô de baixa, o que atrapalha também a Petrobras, né? Então, se o Brasil, tá, o índice Bovespa conseguir um topo histórico, vai depender, eu vejo bem mais nessa situação, um topo histórico aqui do Ibov, do setor financeiro do que em si da Petro e da Vale, tá? Então, o setor financeiro é o que a gente tem que ficar de olho ao longo dessa semana. Se o setor financeiro conseguir aqui trazer esse movimento de ruptura, provavelmente o Ibov ali vai testar o topo ali na faixa de seus 140 mil pontos, ok? Do mercado lá de fora, tá? A gente teve algumas ações interessantes. NVIDIA, né, chamou a atenção compradora ao longo da semana, tinha passado ali junto com os alunos do projeto, foi na terça-feira, ela rompeu um power breakout, estamos projetando o alvo ali na faixa de seus US$ 174.
Também tivemos Netflix no mercado americano chamando a nossa atenção. Ela trouxe essa ruptura, tem alvo ali para a região dos US$ 1.400, tá? Um papel bem forte. CM também chamou atenção, trouxe o rompimento, ainda não desenvolveu muito bem, né? Mas foi um power breakout. A gente tem alvo ali para os seus US$ 72. Nós também tivemos outro papel que é papel NET, também chamando atenção, fez um power breakout. Veja que ela já conseguiu, né, essa movimentação mais forte ali para cima, o que é bem interessante, tá? E provavelmente o papel deve continuar esse movimento. A gente não está vendo aí nenhuma possibilidade de reversão do mercado americano por enquanto, né? O mercado americano está forte, tá, pessoal? A gente não tem, por enquanto, querendo mostrar uma reversão de tendência. Outro papel do mercado americano, Next, chamou atenção. Ela rompeu esse topo, só que agora, né, não dá para saber se esse rompimento vai ficar em falso. Enfim, o trailing stop está aqui na região de 8,14 e TSM, que também chama a nossa atenção dentro do mercado americano. Na sexta-feira pegou o segundo alvo de FIBO, o terceiro alvo agora em 236,91. Outro papel também chamou atenção, a VGO. A VGO nos Estados Unidos rompeu a resistência, veja que é um papel rompimento recente, tá? Rompeu na quinta-feira, sexta-feira basicamente o mesmo preço, uma situação de gift. Estamos projetando alvo ali na faixa dos US$ 292, trailing stop aqui pela média móvel de 20 para cima, VGO, tá? E também nós vimos Amazon também rompendo na sexta-feira dentro do mercado americano. A Amazon fez um rompimento na sexta-feira. Sexta-feira ela fechou, rompendo aqui um power breakout para cima. Estamos projetando o alvo na faixa de seus US$ 237. Por enquanto, outros papéis do mercado americano, quanto Google, estamos esperando, tá? Para ver se ela vai ter força aí de rompimento de região de topo histórico aqui no Google, tá? A Microsoft, ela já está bem forte, a gente está esperando ela bater os US$ 500. Acho que essa semana bate os US$ 500, vai ser um marco aqui dentro da Microsoft. E nós temos também as ações da Apple. Apple já está mais para trás no mercado americano. Pode ser que lá na frente ela dê alguma oportunidade, mas ela, de todas, né, as principais, ela ficou para trás. E nós vimos também compra ali na Tesla, tá? Só que a da Tesla, ela acabou aí meio que dando uma frustrada. A gente viu ela fazendo um pivôzinho de uma volta em V para cima, a gente projetou até um alvo na faixa dos US$ 441, mas ela não está andando. Se perder esse suporte, ela vai ter que ser acionada aqui um trailing stop, ok? Bom, algumas notícias, né? Dólar mais fraco, ó, anestesia mercado local, mas risco fiscal pesa, tá? Dizem os economistas ao Banco Central, tá? Então essa é uma notícia que está importante dentro do radar. Infelizmente a gente tem um risco fiscal aqui dentro do Brasil que é o que está impedindo, tá? O nosso câmbio de ir para baixo até aí da região dos seus 5,50. O dólar, ele fez essa movimentação de baixa, o que é muito bom, né? Então ele perdeu ali a região de fundo aqui dentro do dólar, ó. A gente até espera que ele possa continuar ao longo dessa semana, quem sabe bater a região ali dos 5,43. Gráfico semanal do dólar está mostrando a tendência de baixa, só lembrando que aqui é uma região de demanda, tá? Então essa região de demanda por dólares pode acabar sendo sentida como região de suporte dentro da moeda, e a gente está nessa região. Mas quem vem operando o dólar no dia a dia deve estar sentindo que o dólar está difícil, tá? Por que o dólar está difícil? Por conta disso. O dólar está mais fraco, tanto no mundo inteiro, mas a gente tem um problema aqui no Brasil, que é a questão fiscal. Então, o nosso dólar aqui brasileiro, ele não consegue acompanhar 100% o movimento do DXY, que já era para o dólar, por exemplo, aqui no Brasil, está na faixa aí de uns 5,20 aproximadamente, né? Só que a gente está com um risco fiscal um pouco mais acentuado. E isso a gente também vê pela nossa taxa de juros, que foi para 15%, e os DIs mais curtos vão precificar aí que a Selic vai ficar acima dos seus 14%, pelo menos talvez até o final do ano que vem. É isso que a gente está vendo pelo mercado de juros, tá? Então, quando você olha o DI 27, ele é acima dos seus 14, significa que até o final do ano que vem
os juros têm pouca probabilidade de abaixar, né, ali os 14, 13%. DI só vai ter uma possibilidade mais forte de baixar a partir ali de 2027, que aí a gente tem DI 33 precificando aqui cortes de taxa de juros ao longo ali do final do ano que vem. E aí ele já está querendo fazer um pivô de baixa. E se o DI conseguir fazer esse pivô de baixa, a gente projeta essa movimentação negativa e vai ter alvo ali na faixa dos seus 13,19. Beleza? Então é isso. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Só com relação, né, à questão de agenda, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da questão de agenda que saiu, porque na questão de agenda, essa semana é uma semana importante, tá, pessoal? Que ela é uma semana que vai trazer aí para nós um emprego, né? Então, agenda no mercado, ó, já está aqui, ó. Então, agenda no mercado, payroll nos Estados Unidos, CAGED no Brasil, Fórum do Banco Central Europeu, são os destaques. Tá? Então, a gente vai ter, ao longo dessa semana, os relatórios de emprego, que é um dos mais importantes. Também tem o índice de atividade do ISM, do setor industrial, na terça-feira, que também vai fazer bastante preço. Tá? Então, a agenda aí para quem for acompanhar, né? Amanhã tem Boletim Focus, não deve ter grandes mudanças ali para o Boletim Focus, porque eles já corrigiram. 10,45 ISM de Chicago, isso tende a fazer preço, tá? É um indicador de bastante volatilidade. A gente também vai ter o CAGED, né, que vai estar mostrando para nós como é que está a situação aí do emprego aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, provavelmente, acho que na terça-feira, né, vai estar saindo os números dos JOLTS. Então, vamos ver aqui, terça-feira, 11 horas, índice de atividade industrial, ó, na terça-feira também faz preço, S&P, cadê aqui os JOLTS? Relatório dos JOLTS, ó, às 11 horas, na terça-feira, tá? Então, isso aqui é importante, deve trazer bastante preço. Aí, quarta-feira tem a ADP. A ADP também traz bastante preço dentro do mercado e a gente sabe que vai trazer bastante volatilidade. E, por último, payroll na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira é dia de payroll, a partir das 9h30, lá nos Estados Unidos. E na sexta, o mercado americano vai estar em feriado, né? Que é o 4 de julho, mas a gente só vai ter mercado aqui no Brasil. Provavelmente deve ser um mercado mais pacato, né? Então é uma semana de 4 dias, tá? Vamos falar aí numa semana de 4 dias, agora para essa semana. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradecer vocês aí que acompanharam aqui esse domingão com ações, né? Ô louco, bicho, olha aí, 7h37. Então amanhã estamos ao vivo a partir das 8h05 aqui no canal. Espero por vocês então, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã.